Mais uma vez o assunto saúde, principalmente prevenção, vacinação, que é o meio mais eficaz de prevenir contra qualquer doença. E para falar sobre esse assunto, é uma expert que está aqui, nossa querida Bruna Locatelli, que é diretora da atenção primária. Vamos ter mais um dia D. Olha só, o relaxamento está tão grande que já é mais um dia D que vai acontecer, não é, Bruna? No próximo sábado. Boa tarde. Boa tarde, Eurivan, boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui mais uma vez falando de vacinação e nesse sábado nós teremos um dia D, que é uma proposta para acontecer em todos os municípios do estado do Tocantins, justamente pela baixa, né, adesão aí às vacinas. Então o estado propôs essa data como um dia D estadual de multivacinação. Nesse sábado, nós estaremos abertos em todas as unidades básicas de saúde, incluindo Escola Brasil, Pinheirópolis, Luzimangues, as 2 unidades e todas da região urbana. Então, não tem desculpa para não ir vacinar esse sábado. Sem falar que o município mobiliza todo um aparato, né? Muita gente, uma equipe técnica pronta, com motorista e todo mundo à disposição, unidades básicas prontas para receber, e a população não tem como dizer que não vai. Eu não sei. Só a falta de interesse mesmo. Então nesse sábado nós estaremos de 8 às 3 horas, às 15 horas, em Porto Nacional. Luzimangues vai ter um horário diferenciado, vai ficar de 8 às 17, até 5 horas da tarde em Luzimangues. Em Porto Nacional até às 15, 3 horas da tarde. Só que começa antes também, às sem 7. Horário de almoço. Porque é direto, né? Diretão. Não para. A gente não para. Olha, horário. Então, quem trabalha aí de manhã, né? Sábado também é corrido para muita gente, né? Certeza. Hora do almoço, estaremos abertos, tudo funcionando normalmente. As equipes vão almoçar na unidade, justamente para não fechar e a gente poder pegar aí todo mundo que tem dificuldade aí com o horário. Geralmente, acho que sempre acontece no sábado esse dia D, exatamente por isso, né, Bruna? Para dar aquela oportunidade, porque pouca gente trabalha no sábado, e mesmo que trabalhe, ainda no horário da folga do almoço, dá para levar lá a pessoa que está dentro do cronograma para tomar a vacina, não é isso? Sim. Nós temos as unidades básicas funcionando todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? De 7 horas às 11 e de 13 às 17. Então, quem não puder, né, ir ao sábado, no dia D, que tem essa dificuldade, né, pode estar indo no dia de semana, que é o horário convencional da unidade, que deve ir, né? Sim. O dia D é um horário a mais, justamente para a gente englobar mais aí o pessoal, retornando todas essas doenças, sarampo, Covid, poliomielite. Então, a gente está fazendo um intensivão aí para a gente não ter retorno dessas doenças que já foram erradicadas. Aqui no Tocantins ainda não teve caso positivo, né? Porto Nacional, de poliomielite nem sarampo, mas tem uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde frente a essas doenças, o retorno delas, inclusive em outros municípios, outros estados, né? Pará, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a vacinação é a única forma da gente prevenir, né? E erradicar novamente essa doença no nosso país. Para justificar mais esse dia D, a SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde, ela mostrou a cobertura vacinal em termos de meta. Há municípios como Porto Nacional que ainda precisa se esforçar um pouco mais para chegar lá no limite, né, que é permitido, ou pelo menos que é esperado, né, de expectativa do Ministério da Saúde. Sim, Aurivan. O que acontece? Nós temos metas a ser cumpridas e também idades. As metas, elas têm algumas especificações. Então, a criança que ela deveria tomar a dose da vacina com 1 ano e o pai não levou, né? Aí teve um descuido com a carteira vacinal e levou essa criança para tomar com 1 ano e meio. Sim. Essa criança, ela já não entra na nossa meta. Ela vai estar imunizada, mas não vai estar no nosso indicador. Sim. O que é ruim, porque acende um alerta para nossa cidade, né? Acende um alerta para doenças que essa criança poderia ter prevenido nesse meio termo
que ela já podia ter vacinado, né? Sem falar que o próprio estudo, né, feito pelos técnicos da área de saúde, indica que tem que ser naquele período, daquela idade, e não depois. Isso, porque o sistema imunológico está se formando ali. E vai absorvendo. E vai criando anticorpos, né? Pra gente para essa criança, não, quando tiver o contato com o vírus, ela não desenvolver a doença, né? Então, no sabadão aí, dia 19, dia D estadual, não é só de poliomielite, nem de sarampo, não, todas? Todas, da criança, do bebê ao idoso. Então, Sei. bebê, crianças, adolescentes, que aí tem Covid, HPV, né, meningo, que tem essa vacina, a influenza, que acha que a gente esquece que depois que a criança ela passa dos 2 anos, ainda ela tem vacina, né? Então, o adolescente tem, o adulto, aí vamos proteger da Covid, né? Colocar o esquema vacinal em dias, tomar a segunda, terceira dose, aqueles que têm mais de 40 anos, a 4ª dose, né? Certo. E os idosos também, né? Covid. Menos de 40 Covid tem que tomar a terceira, não é isso? Terceira dose. Primeira, Certo. segunda e terceira. Certo. Acima de 40 anos já tem a disponibilização da 4ª dose. E profissionais de saúde, né? Claro. Com tem que estar em primeiro lugar para poder nos proteger logo, né? É verdade. Que a proteção dos profissionais vem para nós. Verdade, Aurivan, falando em Covid, né? Você trouxe aí mais uma vez o tema, né? A gente tá com um aumento, não só a nível nacional, né? A nova variante da Omicron, que vem trazendo mais uma vez a preocupação. E os estudos, 92% dos internados eram pessoas que estavam com esquema vacinal incompleto ou sem nenhuma. Sem nenhuma. Ou então as pessoas imunossuprimidas, né? Aquelas Exato. que já estão com o sistema imunológico fragilizado. Né? E isso é uma situação muito complicada. Com certeza. Pessoas que precisam ainda mais se protegerem, né? O Ministério da Saúde fez uma recomendação do retorno do uso das máscaras em locais fechados. Então, é um alerta, né? A gente viu aí que esse período muita gente gripada, né, com sintomas leves, que acabaram não fazendo o teste, pode sim ser a Covid. Então, vamos nos cuidar mais uma vez com o distanciamento, com o uso de máscaras e, principalmente, a vacinação. Colocar em dia aí o calendário vacinal. Quem tomou a segunda dose esqueceu da terceira. Vamos aproveitar o sábado para fazer essa dose. Sem falar que teve um óbito no estado, no boletim semanal que nós divulgamos ontem, que devido ao feriado e o ponto facultativo só saiu ontem, teve um óbito agora de outubro, né, do mês 10, ou seja, a gente tinha algumas informações de óbito mais atrasados, que os laudos não tinham sido concluídos, mas agora saiu um recente, ou seja, já dessa nova onda que está começando. Lá em São Paulo teve o óbito, também, né? Também dessa nova variante. Então, e Porto Nacional, na semana, no boletim semanal, já teve 2 casos, ou seja, já deve ser dessa nova subvariante aí, né, da Omicron, né? Provavelmente. A gente não tem a tipagem, mas... Pelo que está acontecendo, a suspeita é muito forte, não é isso? Muito forte. E então, a forma é se prevenir, né, com o uso de máscara, tiver gripado, evitar, né, fazer o isolamento ali social, usar máscara. Até porque quem está com o ciclo vacinal completo, por exemplo, pode pegar, mas vai sentir muito pouca intensidade e vai achar que está apenas gripado, não é isso? Resfriado, porque nessa mudança de clima que nós estamos tendo, né? É chuva, é sol, é chuva e sol, a gente acha que tudo é gripe. Há uma instabilidade muito grande, realmente. Então, quem está vacinado, sintomas são leves. A gente tem uma memória muito recente, né, do que aconteceu aí no Brasil e no mundo da pandemia, e com a vacinação, né, o início da vacinação mudou todo o cenário e hoje a gente nem usa mais máscara, né? Então, hospital vazio, tudo, né, tranquilo, por enquanto, né? Se Deus quiser, a gente e nossos, né, ouvintes aí, nossa população mobilizar para a gente vacinar e ter novamente, né, continuar o novo normal, né, Aurivan? Sobre Covid, não é, Bruna? Porto Nacional já está vacinando as crianças a partir de 6 meses com comorbidade, não é isso? Mais essa novidade, né? Pois então, e pode ir no sábado também já, né, para tomar. Exato. O Ministério autorizou, né, a Anvisa, a gente estava esperando a liberação da Anvisa, de crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, né? 2 anos completos,
com comorbidades. Apenas com comorbidades está liberada a vacinação para a Covid-19. Mas a gente recebeu muito poucas doses e a gente vai concentrar em 3 unidades básicas de saúde. Só em 3, né? Em 3. Então, neste sábado já vai estar liberada as doses da vacina na unidade Viviane Pedreira, próxima à Pecuária. É lá no Irmã Edila, né? Que Irmã atende Edila. uma parte do Vila Nova, São Vicente e Irmã Edila. Isso sei mesmo. até o mapeamento lá da região. Isso Continua. mesmo. O BS6, que fica aqui no centro, No né? centro. Próximo ali o Corpo de Bombeiros, o Posto do Guararapes, General a feira. Sampaio. Isso mesmo. Lá uma localização Na bem Rua Mestre centralizado. Adelino. E a outra unidade é o Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Lá Já na atende região a região do sul. Planalto. Então, a gente dividiu nesses 3 pontos em Porto para englobar aí toda, facilitar, né, para a população do centro e no Ceiça, da região norte e lá no Viviane, e no região sul e lá no Brigadeiro. Então, neste sábado, vai estar liberados vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses, E 29 dias. com comorbidades. O que a gente precisa fazer? Não, só para a gente dar uma explicadinha, para quem está entrando no assunto agora, talvez não tenha se preocupado muito, o que é que indica que a criança tem comorbidade? Qual que é a característica dela, então? Vamos lá. É uma criança que tem um diagnóstico de alguma doença. Uma doença pulmonar, uma doença autoimune, né? Asma, bronquite. É uma criança que tem alguma doença autoimune, né? Faz tratamento de câncer. Ela tem uma comorbidade que o médico laudou. Então, o que precisa tem que levar, comprovar? Certo, né? exato. Vai lá. Eu preciso comprovar que eu tenho uma comorbidade. Sim. Então, no dia eu preciso da minha identificação, né? RG, CPF, cartão do SUS e o laudo. Esse laudo não precisa ser uma xerox. Você pode apresentar o original, a gente vai fazer a conferência e fazer a vacinação dessa criança. Então, precisa ter o laudo do médico especificando qual é a doença que essa criança tem. E aí a gente vai realizar a vacinação. E Luzimangues também terá, tá? Ah, tá. Da Covid, Luzimangues, que nos acompanha muito bem. A da Covid também, né? Em Luzimangues, né? Em Luzimangues terá nas 2 unidades. Nas 2. Isso. Lá são 2 unidades, terão nas 2, de 8 às 17. E aqui em Porto, nessas 3 unidades que a gente citou, de 8 às 15 horas. Mesmo horário do dia D. Então, crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, procurar essas unidades para estar fazendo a vacinação infantil contra a Covid. As outras vacinas, que é a de rotina, sarampo, VOP, VIP, né? Todas essas outras. Tem umas siglas aí, né? Procurar a unidade de referência, que aí também, tiver qualquer dúvida, pode estar procurando a unidade que é de referência da área, né? Que a gente vai estar com a nossa equipe preparado para tirar todas as dúvidas. Portanto, fechando, sábado, dia 19, é mais um dia D desta feita estadual, exatamente para a gente tentar, pelo menos, se aproximar da meta estabelecida em cada uma das vacinas que serão disponibilizadas. Isso mesmo, Aurivan. E proteger a nossa juventude, né? E as nossas crianças. Mais uma coisa. Sim. Esse mês, no dia 10 de novembro, nós publicamos uma portaria em conjunto com a Educação, Saúde e Educação, sobre a apresentação de um comprovante, uma declaração do esquema vacinal. O que acontecia? Como era antes? Sempre foi obrigatório a apresentação do cartão vacinal no ato da matrícula. Certo? Mas a gente tinha algumas dificuldades frente à leitura desse cartão de vacina, né? Então tinha algumas dúvidas, a equipe não conseguia visualizar, ver se realmente estava em dias ou não estava. Então, pensando nisso, em facilitar, até para a gente dar uma devolutiva melhor para aquele pai que está com o esquema vacinal e já pegar aquelas crianças que estão com o esquema vacinal incompleto, foi publicada essa portaria, onde a declaração de comprovação vacinal, ela vai ser emitida pela unidade básica de saúde. Então, vamos aproveitar no sábado. Já pega a sua declaração que você tá ok com a vacinação,
vai estar lá escrito e você precisa apresentar no ato da matrícula, que já vai começar, né? Rematrícula, Claro. já está iniciando semana que vem na rede municipal, e matrículas. Então, vai precisar dessa declaração e já podemos aproveitar, né? Pegar no Sábado. sábado. E já aproveitar para colocar em dia a vacinação quem está atrasado e pegar o laudo, né? Essa declaração falando que está tudo ok, para você não ter problema e nem dificuldade, né? Porque muitas crianças, muitos pais vão correr atrás dessa declaração, não deixar para a última hora, já aproveitar esse sábado para colocar em Que dia. já é uma forma de proteger a criança também, que vai para dentro da sala de aula. Com né? certeza. Ótimo. E é onde Excelente. a criança mais pega a gripe, doença na escola, Claro, porque é vai aquele ter contato envolvimento, direto. brincadeira, corre, espirra, cai, Isso. faz, né? E então é uma forma da gente estar mais uma vez protegendo e cuidando das nossas crianças. Ok, Bruna, sempre bom recebê-la aqui, principalmente para bater papo sobre saúde, porque é tudo que nós queremos. O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa. É verdade. Obrigado pela oportunidade, obrigada aos ouvintes. Então, sábado, dia D de multivacinação nas unidades Porto e Luzimangues, de 8 às 15 horas, Porto e Luzimangues, de 8 às 17. Muito Fechou. obrigado. Fechou bem, como sempre.